Um pouco da palavra. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Neemias capítulo 2, versículos de 2 a 4. Graça e paz, meu querido ouvinte. A oração move o coração, é mais um pouco da palavra. Você sabia que o Senhor pode mover o coração de um governante, mesmo que ele não seja cristão? A Bíblia diz no livro dos Provérbios, no capítulo 21, versículo 1, que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Uma das funções de um copeiro era provar toda a comida do rei antes de servi-la a ele. Isso era uma precaução para o caso de alguém estar tentando envenená-lo. Mas na realidade, Neemias era mais que isso. Estando tão próximo, o copeiro acabaria sendo uma espécie de conselheiro do rei. E isso demonstra que Neemias tinha uma posição de destaque na corte do rei Artaxerxes. Neemias, no entanto, era um judeu, e ele tinha ouvido falar sobre como as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e como o seu povo estava vivendo em situação de miséria e humilhação. Neemias capítulo 1, versículo 3. Essa notícia o deixou arrasado. Neemias poderia ter pensado que talvez Deus o tivesse colocado onde ele estava para fazer algo de bom para o seu povo. No entanto, abordar o rei e incorrer em seu desfavor poderia lhe custar a própria vida. Quando Neemias ponderou todas estas coisas, isso o deixou triste. O rei percebeu e um dia perguntou a Neemias por que ele estava deprimido. Então, Neemias explicou o que o estava incomodando. E o rei lhe disse: o que você gostaria de pedir? O que aconteceu a seguir é algo digno de nota. Então orei ao Deus dos céus. Neemias 2, versículo 4. Sem dúvida, essa foi uma daquelas orações rápidas do tipo que você ora quando é convocado de repente para o escritório do seu chefe ou do diretor da sua empresa. Acredito que a oração de Neemias tenha sido mais ou menos assim: Senhor, mova o coração do rei em favor das minhas petições e que ele me poupe a vida por tamanha ousadia. O resultado é visto na sequência do livro. Ele orou e o Senhor moveu o coração do rei. Meu querido, nós estamos vivendo um momento crítico em nosso país. Um momento em que ele está prestes a ser tomado pelos inimigos de Deus e da pátria. Ele já tem mostrado o seu cartão de visitas aqui e pelo mundo afora, e os resultados são catastróficos. Um povo entregue à miséria e humilhação, do mesmo modo em que estavam os judeus naquele tempo. É momento de orar pelas nossas autoridades civis. Ore para que Deus os ajude a tomar as decisões corretas. Ore para que eles sejam convertidos a Cristo. Ore para o bem do nosso país. Todas essas autoridades foram instituídas por Deus. E Ele é quem move
os seus corações. Pense nisso. Ore por isso. Pai querido, é verdade que o seu povo sempre passou por tragédias, por perseguições, por lutas. O seu povo sempre foi entregue a humilhações. Ó Deus, nós podemos acompanhar isso através do relato bíblico. A sua palavra nos mostra todas estas coisas. E não diferente, ó Pai, o nosso país, o mundo em que vivemos no atual tempo, também passa por dificuldades. O seu povo vem sendo perseguido por todos os lugares, principalmente naqueles lugares, ó Deus, onde não se pode levantar a bandeira do cristianismo, não se pode falar do nome do Senhor. Vivemos num país laico, um país de liberdade religiosa. É visível, ó Deus, para nós que essa liberdade aos poucos está sendo tomada. Nós podemos ver isso através dos acontecimentos à nossa volta. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, no momento, ó Deus, em que vemos as autoridades que deveriam, ó Pai, estar zelando pela justiça e pela ordem do nosso país, estão legislando a benefício próprio. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre das mãos desses inimigos, que o Senhor possa convertê-los ao Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar direcionando o coração do Poder Executivo para continuar, ó Deus, essa luta pela democracia no nosso país. Eu oro em favor deles no nome de Jesus. Amém.